esse tema que a gente vai abordar, que a gente verificou nesse momento de isolamento, se intensificou. Então, trouxe uma preocupação ainda maior para a gente. E é um tema que sempre traz uma certa dificuldade para os funcionários, para moradores que não sabem como agir diante de uma situação de violência contra uma vizinha, contra uma moradora do condomínio. E para o psicológico, a gente tem a doutora Michele Martins, que é do Rio de Janeiro, psicóloga, mediadora, especialista em relações de família e convivência condominial, e já tem uma longa experiência nessa área condominial, né, doutora Michele? E vai falar um pouquinho para a gente aqui, uma outra abordagem, uma perspectiva um pouco diferente do direito. Boa noite, doutora Michele, muito obrigada por participar hoje aqui com a gente. Boa noite, Érica. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer participar, né, de uma live junto com a Comissão de Direito Imobiliário e Condominial aí do Piauí, do Nordeste. Estou com muita alegria aqui, com muito axé para participar dessa live de hoje com vocês. É sempre uma honra participar de uma live com a minha professora Ana Luísa Pretel, né, de direito condominial, de mediação condominial. Então, a gente está entre amigos. Estou vendo aqui algumas colegas aqui do Rio, a Andréia Pizarro, que é mediadora, a Alcilene Mesquita, que é síndica. Então, somos amigos, né? Somos amigos e hoje eu estou aqui para falar de uma outra abordagem, não é de mediação, gente. Então, hoje eu vou trazer para vocês esses aspectos psicológicos, né, da situação de violência doméstica. A gente está, nesse momento de pandemia, tendo um aumento significativo, né, do número de violência. Eu quero lembrar para as pessoas que estão com o microfone aberto para desligar o microfoninho. Dona Rosa, vá, desliga seu microfoninho. E todo mundo que for entrando, vão colocando o microfoninho no vermelhinho, tá? Então, a gente está... Hoje eu vou trazer para vocês alguns aspectos que eu separei aqui. Isso aí tem que fazer em seu colégio, não é possível. E live é assim mesmo, gente. A gente está confinado, é normal essas interferências, criança correndo, né? Marido... Enfim, cachorrinho pulando, a gente super entende. Criança chorando, é a nossa realidade nos últimos 75 dias, né? E a gente não pode se estressar com isso. Então, um dos pontos, né, mais importantes que eu tenho para trazer hoje para você, eu vou falar bem rapidinho, tenho só 10 minutinhos para apresentar. A primeira coisa é a gente saber identificar que a violência doméstica, ela não é apenas física. Então, não é só né, aquela coisa que é agressão, né, física. A violência, ela tem outras vertentes de violência contra a mulher, contra o idoso, que também devem ser observadas, né, e também devem ser comunicadas às autoridades, às pessoas que sofrem esse tipo de violência psicológica, patrimonial, elas também devem procurar ajuda. Eu acho que as minhas colegas vão falar sobre isso, né, de violência patrimonial, com mais propriedade do que eu até, mas eu queria ressaltar aqui bastante a violência moral e psicológica, que também é muito comum e às vezes começa, né? Assim, então são as ofensas, os xingamentos, né? Desqualificar a mulher, né? Em função da sua idade, da sua religião, né? É o bullying, né? Entre as crianças que a gente chama, mas entre, né, a situação de agressor e vítima é aquela desqualificação, entendeu? Com a intenção de humilhar, de menosprezar, né? Para que a pessoa fique numa dependência do agressor, né? É muito comum a gente ter esse tipo de violência e a gente não percebe. A gente acha que é o jeito da pessoa e tal, mas quando é que a gente tem que observar, tá? Qual é o momento que você fala, opa,
Você é mulher que está nos ouvindo, que vai ficar aqui essa mensagem para você. Quando é que você tem que começar a prestar atenção se é um jeito, né, do agressor ou se aquilo realmente é uma agressão? Quando você começar a sentir medo. O medo é a emoção que vai te sinalizar que alguma coisa está errada. Então, se você tem medo de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa que ele ou ela não goste, se você não pode comentar certas coisas na frente dele ou dela, se você não pode ir a determinados lugares que você gostaria de ir, se você não pode usar as roupas que você gostaria de usar, se você não pode falar com quem você gosta, você deixa de ter seus amigos, você não pode ter relacionamentos, né, com amizades. Isso é um sinal de alerta para você. Você está envolvido num relacionamento abusivo que pode se desdobrar para uma agressão se é que já não está acontecendo. Então, é esse o momento que você tem que perceber, porque o medo é a característica principal de todas as pessoas que estão envolvidas numa situação de agressão, de violência, seja moral, psicológica, patrimonial ou agressão física de fato. Até mesmo os idosos também, com seus filhos, com seus netos, com seus cuidadores, seus irmãos, né, também se sentem ameaçados, com medos, confusos. E o agressor ele se aproveita dessa vulnerabilidade, da sua afeição pessoal, né, do seu carinho que você sente por ele, e te humilha, te amedronta, né? E fala que você se desqualifica, diz que você está maluca, coisa parecida. Então, esse tipo de agressão, você está maluca, isso também é uma tática do agressor para te confundir, para te desmoralizar, tá? Então, esse é o ponto que você tem que estar atenta para você que está sofrendo uma característica, ou se alguma amiga, sua filha, sua irmã, sua mãe, começa a falar demonstrar comportamentos de medo em relação ao seu irmão, ou ao agressor, qualquer que seja, o cuidador mesmo, é um ponto que você deve prestar muita atenção, tá? Nós, né, que estamos aí no ambiente condominial, o que a gente pode reparar? A gente pode ver as frases das pessoas, né? As pessoas estão sempre falando com medo do filho, medo do marido, medo do irmão, medo da filha, medo da neta, né? Ah, ela não pode saber. Ah, procura investigar mais, né? Vai conversando com essa idosa, vai conversando com essa mulher. Ah, mas por que ela não pode saber, né? Talvez seja uma maneira de você assim, ajudar a outra pessoa, entendeu? Porque dificilmente uma pessoa vai falar, né, para uma desconhecida ou para um conhecido assim do prédio que está passando por agressão, sabe? Porque, poxa, é constrangedor, né? Na maioria das vezes a gente se sente vulnerável numa situação dessa. Então, para a mulher, para chegar a falar, tomar uma providência, é porque a agressão já aconteceu muitas e muitas vezes. Então, a gente está aqui justamente para orientar a população, né, os moradores dos condôminos, as pessoas que estão próximas aí, as pessoas que sofrem violência, para que elas possam ficar atentas a isso também. As mudanças de humor e de comportamento, né, que as mulheres podem perceber também, as pessoas que sofrem agressão ficam sempre muito, às vezes, agressivas, às vezes também se tornam pessoas muito tolerantes, escondem, né, um sentimento por trás de uma tolerância, uma pessoa muito dócil, muito tolerante, sabe, muito paciente. Tem algumas mulheres que sofrem agressão têm esse tipo de comportamento, né, na sociedade. E aí elas próprias também têm que estar atentas, né, quando elas não estão usando desse recurso para mascarar, né, a situação que está acontecendo dentro da casa delas. Algumas mulheres também que passam por situação de violência se apegam muito aos filhos, né, de uma maneira assim um pouco obsessiva, né, no controle da vida dos filhos, ou querem proteger muito os filhos, ou se protegem através dos filhos, ou usam os filhos como uma arma de proteção, como um subterfúgio. Também é uma coisa que você, mulher, tem que observar. E o uso e abuso de drogas, o uso o consumo também excessivo de alimentação, né? Quer dizer, você acaba descontando na bebida, na comida, nas drogas,
aquela sensação de fuga, né? Que você gosta, aquela insegurança e a confusão mental, né? Que a situação de violência traz para a gente acaba muitas vezes buscando uma fuga numa compulsão. E essa compulsão pode ser também por compras. É muito comum, entendeu? Mulheres que têm situação aquisitiva maiores, entendeu? Que sofrem também situação de violência, elas têm assim uma compulsão muito grande por compras, né? Por hobbies, e isso também é uma realidade que deve ser observada pela própria mulher, né? A própria mulher, quando está passando por determinados momentos, ela tem que avaliar o que pode estar acontecendo no inconsciente dela. E, por fim, meu tempo já está acabando, eu gostaria de elencar aqui, né, a importância da saúde mental, né, no tratamento da violência, inclusive no aspecto jurídico. Então, assim, eu reforço, né, a importância, a mudança, né, da lei, a Lei 13.984, que foi promulgada agora, em abril de 2020, que faz uma alteração da lei na Maria da Penha, onde designa o encaminhamento do agressor a participar de grupos socioeducativos de reabilitação psicológica individual e em grupo. Então, isso, para mim, é um alerta muito importante, onde a justiça, né, está, de alguma forma, encaminhando, né, compreende que a participação do agressor em atividade de reabilitação psicológica, né, é uma prerrogativa que evita a reincidência da violência. Então, assim, já é uma observação, é um fato, né, dentro da justiça, que os homens, né, que passam por esse encaminhamento psicológico, esse acompanhamento psicológico, essa reeducação educativa, né, ou em grupo, ou individual. Quando se fala individual, é terapia mesmo, gente. Entendeu? Então, um homem que tem situação aquisitiva, entendeu? Ele pode optar por uma terapia individual ou em grupo, ou participar de um grupo coletivo gratuito, mas é fato que a justiça compreende que quando tem esse apoio psicológico, a reincidência da violência dentro da família é muito menor, né? Os níveis passam de 50%, eu não sei te dizer agora quanto que é exatamente, talvez a doutora Marisa, que sempre toca nesse assunto, pode tocar no final, mas o fato, então, é elevar essa importância, né, da saúde mental, né, juntamente aqui com os profissionais de justiça. Então, parabenizar os profissionais de saúde, né, assim como eu, que sou psicóloga, e os advogados que reconhecem a saúde mental como essa postura adotada, né, para evitar os conflitos. E é isso. Muito obrigada. E agora vamos ouvir as nossas queridas participantes. Eu acho que eu passo a palavra para a Érica, e a Érica conduz aí. Obrigada. Por essa participação, por ter aceito o nosso convite e ter contribuído hoje. E agora a gente vai passar para a doutora Ana Luísa Pretel, que é advogada, mediadora, especialista em condomínios, precursora da mediação condominial no Brasil, membro da Comissão de Direito Imobiliário. Ana Luísa Pretel, muito obrigada pela sua participação. Doutora Ana Luísa. Pronto. Boa noite a todos. O microfone aqui que deu um clique diferente. Quero agradecer a Érica pelo convite que ela me fez. Estou aqui no meio de colegas, de amigas, vejo muita gente do estado do Rio, vejo muita gente de São Paulo aqui também presente, do Brasil todo, né? Tem muita gente querida, colegas de coração. Então, agradeço de vocês estarem aqui, aqueles que eu não conheço, sejam bem-vindos.
pude observar, enquanto a Michele falava, que nós somos a maioria aqui, somos mulheres. É sinal que para os homens ainda esse tema não é tão relevante, né? E eu já vou deixar aqui um questionamento. Como é que nós vamos fazer para dizer aos homens que é importante eles começarem a participar desses movimentos? Né? Porque não adianta só nós falarmos e eles não falarem. Eles também têm que nos ajudar a dizer o quanto é relevante o tema da violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela, em princípio, né, e com a Lei Maria da Penha, ela acontece só conosco, mulheres, né? Mas ela acontece com crianças, ela acontece com os idosos, né? Com aquele que não tem uma força física necessária para se defender do agressor. Né? Isso quando tem agressão física. Fora, como bem disse a Michele, da questão psicológica. Né? Então, nós conhecemos, cada uma de nós conhece muitas histórias de mulheres de todos os níveis sociais que reiteradamente sofrem a pressão psicológica dos seus agressores dentro de casa. E não é só dentro de casa, né? A gente sabe que a mulher ela é agredida no seu trabalho, ela é agredida dentro dos condomínios. Esses dias mesmo circulou um vídeo em que uma síndica apanhou dentro de um condomínio, né? Até o cara desceu-lhe a mão dentro do condomínio porque ela só estava falando que ele tinha que cumprir o regramento, né? Então ele não quis cumprir e acertou a mão nela, pronto, resolveu o problema. Então a gente vê também, e eu posso dizer que eu com facilidade aqui, que eu devo ser uma das mais velhas do que tem que estar aqui no grupo, que durante toda a vida você sofre violência de todos os tipos, e é muito triste quando a gente vê homens mais novos que continuam praticando a violência, né? Tanto a psicológica quanto a física. E nesses tempos de pandemia a violência aumentou, né? Então, reiteradamente a gente vê na televisão que a porcentagem da violência aumentou, porque as pessoas estão com seus temperamentos alterados e como se isso fosse uma justificativa para qualquer tipo de agressão. Olha, então eu estou nervosa, eu pego e vou bater na vizinha, ou vou gritar, ou vou xingar, isso não justifica de forma alguma, né? E eu vejo isso também como uma questão de educação. Bom, e aí vocês vão falar, bom, e aí, Pretel, e a mediação? Onde é que entra isso? E a mediação condominial, onde é que entra nisso? Né? A mediação ainda é a fase anterior da violência propriamente dita. Mas muitas vezes nas mediações nós identificamos que está acontecendo isso. Né? A gente identifica no olhar, a gente identifica, assim, às vezes numa palavra a gente identifica que está acontecendo isso. Né? E assim, o ideal, né, que implantando a mediação condominial irá atingir uma grande parte da população, servindo como uma medida socioeducativa anterior a qualquer tipo de violência. Né? Então, as pessoas ficarão um pouco mais sociáveis, né? Serão educadas para isso. E como bem a Michele salientou, nós temos a justiça restaurativa hoje, e desde muito tempo, eu conheci a justiça restaurativa em 2006, para vocês terem uma ideia. Né? Quando a gente é muito antiga, a gente vai conhecendo todos esses instrumentos, né, ao longo do tempo. E a justiça restaurativa ela é excelente com as suas técnicas específicas no caso das violências, né? Tanto da violência física quanto da psicológica. Evidentemente que a violência, a psicológica, é muito mais difícil dela ser detectada, né? E o que nós temos, e a Marisa vai falar com muito mais propriedade sobre isso,
porque é bastante a área dela, né, a gente não pode julgar. A gente não pode julgar por que aquela mulher apanhou e voltou para dentro de casa. A gente não pode julgar de forma alguma o porquê as pessoas tomam determinadas atitudes. O que eu falo sempre é que nós só temos que rezar para que elas não acabem mortas, como a grande maioria acaba. Porque na hora em que existe uma violência psicológica, existe. Agora tem a violência por WhatsApp também, né? Tem uma violência moderna por WhatsApp. De vez em quando a gente vê isso nos grupos, fica sabendo. A turma vai se modernizando na violência, né? É uma coisa estrondorosa. Mas, enfim, a gente fica aí com esses vários caminhos de violência e, na maioria deles, assim como o conflito, ele começa muito pequeno, muito pequenininho. Eu nunca vi nenhum conflito começar com uma grande discussão. É uma discussão pequena. A violência também ela começa pequena, porque ela vai depois do conflito já falado, ela vai aumentando, vai, né? Então, assim, e muitas vezes termina, lamentavelmente, em morte, ou então, como no caso da Maria da Penha, com uma pessoa que ficou numa cadeira de rodas. Né? Então, eu quero o que eu tinha para falar para vocês, porque minhas colegas têm muito mais informações de cada estado em relação realmente à própria violência. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada, doutora Ana Luísa Pretel. E agora a gente vai com a doutora Ana Lívia Ribeiro, também de São Paulo. A doutora Ana Lívia, que é conselheira da seccional OAB São Paulo, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário OAB São Paulo, presidente da Comissão Especial da Advocacia Assalariada, também da OAB São Paulo. Muito boa noite, doutora Ana Lívia. Muito obrigada por estar participando hoje da nossa live. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, Érica, pelo convite, né? E aproveito para agradecer a Ana Luísa Pretel por ter me apresentado a Érica num evento que nós tivemos oportunidade de realizar aqui em São Paulo, né? As Mulheres no Direito Imobiliário. Foi um evento muito importante e muito gostoso de realizar. A minha fala, como já foi colocado aqui, as outras colegas elas vão trazer mais detalhamentos específicos, né, dos estados em relação à violência doméstica, enfim, quais são os mecanismos e instrumentos que estão disponíveis para as mulheres e também essa perspectiva de como o condomínio pode encaminhar esses casos, né? Tanto o condomínio quanto os próprios condôminos. Eu gostaria de trazer uma reflexão que é muito importante nessa perspectiva da violência doméstica, que se refere a nós termos a ideia de que nem todas as mulheres são iguais, né? Nós não temos uma universalidade na perspectiva das mulheres. Então, ainda que a violência doméstica ela acabe afetando todas as mulheres na perspectiva, seja qual for a perspectiva, né, socioeconômica, racial e cultural, o que nós identificamos na sociedade brasileira é que uma parcela das mulheres, né, são mais atingidas por essa violência, na verdade a violência como um todo, e mais nessa perspectiva da violência doméstica. Então, o que nós identificamos, e aí eu trago dados do Atlas da Violência, que foi produzido no ano passado, no ano de 2019, nós identificamos que houve um aumento de 29,9% dos homicídios de mulheres negras no Brasil, de 2007 a 2017. Obviamente que esses homicídios, eles não abarcam apenas a violência doméstica, acabam abarcando outros, outros homicídios, né, que não o feminicídio, ou seja,
o resultado, né, um dos resultados da violência doméstica, mas esse número, ele nos mostra que realmente existe aí um direcionamento para essa violência em relação às mulheres negras, enquanto a taxa de homicídio em relação às mulheres brancas cresceu nesse mesmo período de 2007 a 2017 apenas 4,5%. Então fica muito claro, né, essa diferença dos dados, e é importante colocar, como eu disse, fica esse questionamento, como esse número não abarca apenas a violência doméstica, mas o Atlas da Violência coloca aqui, nesse mesmo período de 2007 a 2017, o número de mulheres que foram mortas por arma de fogo nas suas residências cresceu 28,7%, desculpe. Enquanto que o número de mulheres mortas por arma de fogo fora da sua residência aumentou 6,2%. Então, esses dados direcionam a nossa conclusão de que realmente, infelizmente, a residência não é um local seguro para as mulheres, né? Então, nessa perspectiva, é importante nós identificarmos esses dados, não só, enfim, para falar que a situação das mulheres negras ela é diferente e merece uma atenção diferenciada. Mas esses dados eles são importantes para que nós pensemos em possibilidades de encaminhamento, né, do que pode ser feito para mudar essa realidade. E nesse sentido, como a gente está falando de violência doméstica no âmbito dos condomínios, eu entendo que é importante também nós tratarmos dentro do condomínio, né, de estereótipos que também acabam por existir em relação à população negra como um todo, em relação às mulheres negras, que acabam também aí viciando o olhar das pessoas em relação a população negra, a essas mulheres. Então, quando nós identificamos alguns estereótipos relacionados à população negra, que se refere a essa ideia de brigas constantes, ou então festas constantes, ou barulhos constantes, então, esse tipo de comportamento que acaba sendo esperado de uma pessoa negra, né, numa convivência social, que, como eu coloquei, é algo estereotipado, por vezes acaba dificultando a percepção de que aquela mulher pode estar numa situação de violência, ou mesmo, não só a mulher, enfim, qualquer outra pessoa da família, e também acaba viciando o olhar, enfim, daqueles condôminos e daquele síndico em relação às situações que podem estar ocorrendo né, no condomínio, que é uma mini sociedade. Então, ainda que, como já foi colocado aqui, a violência doméstica ela acaba atingindo todas as estruturas socioeconômicas, ou seja, todas as classes, todas as mulheres de todas as classes sociais. O que se identifica muito nessa perspectiva da violência doméstica com relação às mulheres negras é que a própria mídia também acaba divulgando de uma forma um tanto quanto negativa, né, reforçado por esses estereótipos que eu coloquei de uma vida em condomínio, e também de uma forma, como eu diria, muito um espetáculo, enfim, infelizmente de horror. Então, um exemplo que eu posso dar foi o caso que aconteceu aqui em São Paulo, né, da Eloá, em Santo André, um caso muito famoso, que, enfim,
o ex-namorado ingressou, né, uma jovem de 15 anos, o ex-namorado ingressou na residência em Santo André, era uma residência que tinha uma característica ali de uma residência, um condomínio popular na região, e infelizmente a Eloá, por conta, né, enfim, houve ali uma situação de cárcere privado, ela com uma outra amiga, e quando a polícia, né, dentro da sua estratégia, acabou invadindo, a Eloá foi ferida ali e faleceu, né? Mas aí você vê todo, ainda que tenha sido um caso muito midiático, você via ali a exploração, uma exploração muito negativa, né, da vítima, da situação, do próprio agressor. Então, a gente identifica essa visão negativa que acaba tomando a situação e se identifica que isso acaba se agravando mais com relação às mulheres negras. E, para finalizar minha fala, o que também é possível constatar é que essas mulheres negras, que nós temos também dados que acabam sendo grande parte das mulheres que chefiam os lares, né, do país, o que se identifica também é que elas têm aí uma dificuldade na própria ocupação daquele lugar, na garantia daquele lugar da residência que ela mora, né? Enfim, seja por questões pecuniárias ou a garantia do próprio local mesmo, que, enfim, ela não tem outras opções aí para procurar, né, para se abrigar com a sua família. Então, essa era a minha fala, uma fala introdutória. Acredito que as outras colegas, principalmente a doutora Cláudia Luna também, como mulher negra, vai trazer essa perspectiva, e eu acho importante que ela esteja presente essa perspectiva da mulher negra na violência doméstica esteja presente na discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Lívia. E agora a gente vai com a doutora Dalva Fernandes, que é aqui do Piauí, que é conselheira estadual na OAB Piauí, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Piauí. Boa noite, doutora Dalva, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Olá, boa noite. Só fazendo uma correção, querida Érica, eu estive conselheira seccional na gestão anterior, atualmente realmente só estou presidente da Comissão da Mulher e membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada. É um prazer estar fazendo essa parceria com a Comissão de Direito Condominial, da qual me sinto pertencente, em razão da contribuição que demos na sua criação. Meu muito obrigada, e é um prazer estar com mulheres valorosas de todo o país, né? Em especial a minha colega, presidente da Comissão da Mulher Advogada em São Paulo, doutora Cláudia Luna. Violência doméstica, tempos de pandemia, no ambiente condominial, né? No primeiro momento, o reconhecimento de um quadro de violência doméstica, precisamos pensar que já é um desafio para o síndico, porque essa intervenção dele, uma intervenção preventiva e concreta, ele é capaz de contribuir para uma ruptura de um ciclo de agressões e pode salvar vidas. Por que eu dizer isso, né? Porque o Brasil em si, ele já está enfrentando uma mudança comportamental de repressão da ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. E esse jargão, que ele é amplamente conhecido, ele já começa, e a gente crê que ele está sendo desconstruído, para a gente compreender essas questões ligadas à violência contra a mulher, e não somente contra a mulher no ambiente condominial, né, que tem um idoso, a pessoa com deficiência, ou qualquer outro hipossuficiente que convive em um ambiente familiar nocivo, e ele precisa de intervenção da coletividade. Se nós formos pensar que o barulho de grito, de pedido de socorro, de objetos quebrados passam a ter uma relevância para o condomínio maior do que uma mera perturbação do sossego.
e que durante muito tempo, quem já não ouviu em um ambiente condominial alguém reclamar da confusão do apartamento do lado ou de cima ou de baixo que estava perturbando o seu sossego, mas que não se atentaram que isso vai além dessa perturbação do sossego, que essa é uma longa e dificultosa transformação que exige um comportamento efetivo e concreto do síndico, né? Para a interrupção da submissão violenta que determinados moradores suportam em suas unidades privativas. E nós também podemos analisar que o síndico enfrenta uma dramaticidade, pois a sua atuação não pode transcender o interesse coletivo, sendo indevida a sua interferência na esfera privada daquele núcleo familiar. Ele fica entre os dois. Mas o síndico ou qualquer colaborador não deve entrar na unidade submissa ao conflito, sobre o risco de se configurar um abuso. Mas, de um outro lado, ele tem um dever ético de intervenção. E, do outro, a restrição da atuação em razão ao respeito a quê? A propriedade privada. Mas o síndico, acima disso tudo, ele tem a obrigação do cuidado, da proteção, da vigilância. E ele, uma vez ciente dessas ocorrências de violência doméstica, ele tem o dever de noticiar as evidências às autoridades competentes sob pena de incorrer em crime de omissão. E com relação a isso, o síndico ele deve se ater na capacitação dos seus colaboradores, a sua equipe, para que elas estejam atentas, né? Os porteiros, os zeladores e demais colaboradores são os primeiros a saber das mudanças de rotina dos moradores. Portanto, é essencial que eles estejam treinados para identificarem os sinais de abuso e violência contra as mulheres. Aqui no Piauí, já que nós estamos em um evento com mulheres de todo o país, né? Nós já temos esse síndico, ele pode utilizar, inclusive, um aplicativo chamado Salve Maria, onde, quando uma vítima está em situação de violência, você pode baixar esse aplicativo e ter um botão do pânico e vai ser acionado o plantão do 190, a Polícia Militar. Nós temos ainda mecanismos onde o síndico pode se valer também a questão do treinamento da equipe para não se envolver em medida de interpelação de agressão, ou seja, está acontecendo aquele momento da agressão e um funcionário vir a interagir naquele momento, né? E o papel de liderança exercido pelo síndico, ele permite também, porque a gente sabe que a violência doméstica, ela é uma crescente. Ela não começa, são raros os casos onde o agressor não teve nenhum comportamento, como a doutora Michele disse, você vai identificando esse perfil psicológico do agressor, onde ele vai aumentando essa dose da violência. É muito raro ter um caso onde aconteça o feminicídio, onde esse comportamento do agressor não tenha sido revelado antes, né? Então, é importante que seja detectado essas mudanças de comportamento, muitas das vezes pelos colaboradores do próprio condomínio que agem como colaboradores do síndico, né? E temos ainda a questão que aqui no Piauí, por exemplo, a Secretaria de Justiça, em março de 2019, foram feitos 53 chamados de socorro através do aplicativo. Já em março de 2020, o número subiu para 70. Pelo menos 2 casos de violência por dia. Cresceu em 32% o número de pedidos de socorro feito através do botão do pânico do aplicativo Salve Maria. Então, o que é que tem acontecido, né? Os casos mais graves, agora em tempos de isolamento, nós já tivemos 2 casos de feminicídio em ambiente condominial. Um primeiro foi
em 21 de março, logo no início, que foi decretado o isolamento social, e um outro no sábado de Aleluia. Então, todas as duas, esse feminicídio do início do isolamento foi a tiros. E esse do feminicídio do dia sábado de Aleluia foi por arma branca. Então, assim, essa questão da violência doméstica, ela está cada vez mais pior em tempo de isolamento, porque a mulher está convivendo com o seu agressor 24 horas por dia. É como a doutora Ana Pretel falou, que nada justifica o fato de estarmos isolados, estamos todos com os nervos aflorados, um pouco mais tensos por toda a situação, mas não justifica. Nós tivemos, inclusive, fala de representantes do poder legislativo, executivo, tentando justificar o porquê do aumento da violência, porque estava faltando pão nas casas. E este homem precisava sair para trabalhar e estava estressado, e por isso queria justificar o aumento da violência. Não, o aumento da violência não está interligado com isso, está interligado com todo o histórico patriarcal que nós temos, com essa cultura machista, essa cultura de posse que os homens têm sobre as mulheres. E é isso que nós devemos combater. E como doutora, vou mencionar novamente, Ana Luísa Pretel falou, este é um espaço onde somos maioria de mulheres e gostaríamos muito de estar aqui neste espaço com a maioria de homens para convocá-los a caminhar juntos ao nosso lado, combatendo a violência doméstica. A importância de ter homens do nosso lado, homens que lutem pelas nossas causas, porque somos muitas, somos um coro ecoando por todo esse Brasil, e não porque no mundo, né? Hoje eu estava aqui num grupo de mulheres, onde uma mulher em situação de violência no Japão pedindo socorro aqui no Brasil. Então, assim, queremos falar com homens, chamar homens para estarem ao nosso lado. Então, assim, para não me alugar e o tempo aqui, esse tempo de pandemia nos proporciona e nos propicia essa junção por todo esse Brasil tão diferente, com tantas mulheres de tantas realidades, mas dizer também que a fala precisa ser um pouco mais breve. Eu agradeço por demais e muito obrigado, e estou à disposição, e muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dalva. Contribuir-se, que é advogada em Balneário Camboriú, atua em direito condominial, notarial e registral. Boa noite, doutora Gedalva. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar entre pessoas tão brilhantes e tão qualificadas nessa área. Agradeço demais, as palestras de vocês são sempre excelentes. E eu trouxe uma realidade tanto do nosso estado, como um pouco do aconselhamento do que fazemos aqui enquanto advogados na área condominial e no auxílio dos síndicos. A nossa cidade, ela é uma cidade muito ocupada por condomínios, então bem recorrentes os problemas nessa área. Nós temos muito mais pessoas que residem em edifícios que em casas. Mas mesmo assim, nós trazemos aqui um levantamento que é óbvio que, quando estivemos conversando com pessoas, em alguns estados, o Fórum Brasileiro de Segurança mostrou que os números de violência contra a mulher durante a pandemia, ele aumentou sensivelmente. E as ocorrências, elas foram pontuadas em 6 estados: São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará, em comparação ao ano de 2019. E aí, a partir de um estudo que se faz e das notícias que nós lemos, o aumento da violência ele foi em torno de 50% dos meses anteriores, em todos os estados praticamente. A média nacional ela é em torno de 17, se observar os registros. Porém,
se verifica que muitas das pessoas, por conta do estado de isolamento de cada local em específico, muitas pessoas nem sequer conseguiram sair de casa para fazer o registro, porque o marido esteve o tempo todo acompanhando essa vítima e ela não conseguiu fazer a denúncia. Então, essa vítima foi silenciada pelo momento pandêmico e pelo ambiente que ela vive, e ela continuou, eventualmente os vizinhos também não conseguiram denunciar, não conseguiu se identificar. É por isso que o síndico tem que ter muita sensibilidade, porque ele, ainda que não interfira diretamente, como a doutora Dalva nos falou, ele participa dos atos de defesa dos interesses comuns do condomínio. E, nesse sentido, ele teria que ter uma sensibilidade para identificar e comunicar esses fatos sempre que possível. Então, nós sempre conversamos com os síndicos que o condomínio, a população condominial toda, os vizinhos, o síndico, eles são primordiais na denúncia de violência doméstica, especialmente quando a vítima se manifesta. Agora, existe lei específica nos estados que já obrigam o síndico a denunciar os casos que acontecem no condomínio sob pena de multa. E esse é um caso específico do Distrito Federal, Rondônia, Paraná, Ceará e Minas Gerais. Existem leis nesses locais específicas para denúncia, ou o síndico é responsabilizado. Esse assunto, ainda que recorrente, se trata sempre com sigilo e cautela, em respeito à vítima, claro, para preservar essas pessoas envolvidas, já que quem apura um crime é sempre a autoridade policial. Então, essa prevenção ela tem que ser trabalhada, no ambiente condominial, tem que ser distribuído cartilhas sobre o aumento da violência doméstica durante o confinamento, informar com cartazes pendurados nas paredes, que tem a identificação desse número para onde ser denunciado, o número para onde ligar, para quando essa vítima conseguir sair desse local, ela se desvencilha e, às vezes, no primeiro momento, ela consegue salvar a sua vida. E o síndico também trabalha na orientação dos condôminos e dos funcionários, como a doutora Dalva já pontuou, acerca dos procedimentos, incentivar também que os condôminos notifiquem o síndico ou administrador da ocorrência, ou até um indício da ocorrência para que seja acompanhada essa violência doméstica e poder identificar o que é simplesmente uma discussão mais acalorada ou que possa passar a uma violência doméstica que venha causar, eventualmente, uma tragédia. Não necessariamente só contra a mulher, mas contra a criança, o adolescente, o idoso, tudo o que ocorre no ambiente condominial. E caso seja de fato constatada a violência doméstica no condomínio, tem que haver a intervenção pontual, numa situação mais grave. A orientação é sempre acionar a polícia militar e também o Disque Denúncia, que apesar de não ser um serviço que tenha um atendimento na hora, ele é um atendimento que funciona, um canal específico, 180, ele funciona 24 horas por dia e pode ser denunciado lá também. É importante também que sempre se tenha a identificação dessas pessoas, do autor e da vítima, para que os órgãos de segurança pública possam fazer essas denúncias e dar acompanhamento a esse procedimento, que é uma parte muito da polícia também. Caso haja a comunicação para o condomínio dessa vítima de que já tenha uma decisão judicial pelo afastamento, o síndico também tem que orientar os funcionários para não permitir mais a entrada desse agressor no condomínio, ainda que morador, porque eventualmente ele vem contar essa historinha e aí acaba entrando, insiste bastante e volta lá e eventualmente pratica o que de fato ele já pretendia. A denúncia também é sempre, como a doutora Dalva também já falou, um dever ético do síndico e mesmo dos moradores, que não necessariamente tenham que intervir na ocorrência em si, mas fazer uma comunicação pontual quando alguém grita na janela, quando alguém pede socorro, isso não é por acaso. Ali pode estar havendo crime e pode estar havendo um encaminhamento para uma situação muito grave. Essa Lei Maria da Penha, pela ONU, ela é uma lei que protege, ela cuida da violência doméstica, ela é considerada ela é a terceira melhor lei no mundo, no âmbito desses cuidados. E ela tipifica a violência doméstica contra a mulher como qualquer conduta de ação, de omissão, de discriminação, agressão, uma coerção que cause dano, morte, constrangimento. Então, como a doutora Michele já tinha comentado, são vários os crimes. Às vezes as pessoas nem percebem a limitação, o sofrimento físico, sexual, moral, psicólogo, social.
político, econômico, uma perda patrimonial. Quantas vezes chega a gente no nosso escritório dizendo, eu vou deixar ela sem nada? Então, assim, isso é muito recorrente. E aí, essa lei ganhou um reforço em 2015 com a lei específica do feminicídio, que colocou essas no rol dos crimes hediondos. Então, matar uma mulher pelo simples fato de ser mulher é um agravante do crime, e a pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. E aí, Michel Temer também sancionou uma mudança no intuito de garantir essa execução das medidas protetivas de urgência, e quem descumprisse vai para a cadeia. E, recentemente, também alteração com os programas aí para participação e acompanhamento psicossocial do agressor. Levantamentos do site Asmina, que foi publicado em 2016, ele trazia um relatório de que apenas 7,3% das cidades brasileiras tinham delegacias específicas para atendimento à mulher. E aqui em Santa Catarina é o terceiro maior estado com número de delegacias, nós temos 31. Elas também não são exclusivas só da mulher, elas atendem também criança e idoso. Em Santa Catarina o número é bem elevado de feminicídios, nós tivemos em 2019 um feminicídio a cada 6 dias, então 56 mulheres morreram pelo fato de ser mulher. E o histórico das reclamações, das ocorrências, sempre são que elas iniciam com ameaças, com insultos, com humilhações, chantagem, vigilância constante e surras. E nem sempre essa vítima, ela se vê como uma vítima. Ela continua na relação normalmente porque ela acha aquilo normal, porque ele também é querido, ele é divertido, ele é generoso, mas acaba se desencadeando por uma grave violência psicológica e moral, e aí se transforma, óbvio, na violência física. Começa assim, de censura, de amizade, e isso nem sempre é sentido pela mulher, e toma isso às vezes como um cuidado, e outras vezes também é o medo de vingança, uma preocupação com a criação dos filhos, uma crença de que aquilo seria a última vez, e a maioria das vezes é a dependência financeira que nós temos aqui. No nosso município, nós temos um projeto da OAB, que é a OAB por Elas, que iniciou em 2016 com a Comissão de Direito das Famílias, onde um delegado que era professor de uma universidade tinha um trabalho com os alunos que atendia as vítimas no sábado de manhã, e aí no período das férias isso ficou descoberto, então o atendimento seria suspenso, e em conversas com a OAB eles criaram um projeto, enquanto esses alunos estivessem de férias, e aí depois os alunos seguiriam novamente, só que o trabalho foi tão proveitoso que a OAB seguiu com esse programa, e aí elas passaram a atender, então, várias vezes por semana, atendia hipossuficientes, e também a delegada passou a fazer um acompanhamento desses casos e quando recebia, no caso da violência doméstica, quando identificava que tinha um problema civil para ser resolvido, como uma fixação de guarda, fixação de alimentos, ou até mesmo o divórcio, quando passava o problema para o sistema familiar, ela encaminhava para esse projeto, e aí eles acabam resolvendo esses desdobramentos na parte civil. Esse projeto ele continuou, e a partir de um tempo os advogados eram voluntários, o juiz achou tão interessante que acabou fazendo um convênio com o Tribunal de Justiça, então remunera esses profissionais para fazer esse atendimento. Isso ainda continua, é claro que é uma análise bem detalhada para saber se essa pessoa realmente é hipossuficiente, tem toda uma formalidade, o cadastro, e aí existe a remuneração do defensor dativo, porque na cidade de Balneário Camboriú, especificamente, não temos defensoria dativo. Temos Itajaí, mas atende muita gente, fica muito complicado, até pela situação de vulnerabilidade que a vítima se encontra nesse fato. Então, uma vez por mês também, aí agora tem ocorrido as oficinas sistêmicas, onde o juiz dos processos de Maria da Penha solicita que os envolvidos participem para identificar se o caso seria da reestruturação da família ou de um afastamento definitivo mesmo. E essas advogadas continuam esse atendimento às segundas e às sextas-feiras. As segundas, porque vem de todo o quadro do final de semana, e às sextas, de todos os casos que ocorreram durante a semana. Esses encaminhamentos são feitos das vítimas para uma casa de acolhimento, que nós temos aqui, que é a Casa das Anas, que era uma ONG, que tinha matriz em Santos. Inicialmente ela era mantida por ações sociais, e mais tarde o município acabou assumindo uma parte disso e faz uma participação ali, porque o município também não tinha um local específico para atendimento das outras vítimas do município e até de municípios vizinhos. Então,
esses advogados atendem lá uma vez por semana também. E o abrigo dessas mulheres nas Casas das Anas é de um período de permanência de até 6 meses e, eventualmente, se for analisado o caso, fica um período um pouquinho maior. Existem também outras parcerias aqui que são ofertados, que é a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que tem um atendimento bem focado para essas pessoas de vulnerabilidade, então já é uma comunicação específica quando chega a ocorrência e já é deslocada essa patrulha que tem outro tipo de abordagem em face da situação que a pessoa se encontra. E depois também a Guarda Municipal tem acompanhamento para fiscalização e cumprimento das medidas protetivas quando já definidas. Nós temos um programa excelente da Polícia Militar, que é o Rei de Catarina, que ele visa aproximar a Polícia Militar desse atendimento específico das vítimas, e o programa da Polícia Civil, que é a Polícia Civil por Elas. E o outro programa de assistência também da Prefeitura é o Abraço à Mulher, que foi um programa do município, iniciado com o programa da Abraço à Vida, e depois deu tão certo que ramificou para vários eixos e também foi criado o Abraço à Mulher. A subseção aqui nós temos a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão de Direito da Família. E a nível estadual aí temos a Comissão da Vítima, que é uma das poucas que tem a Comissão da Vítima, que atende as vítimas aí então de todos os casos, idosos, crianças, mas também mulheres. A Comissão da Violência Doméstica em si e a Comissão da Mulher Advogada. Nós temos esse engajamento muito grande aqui, porque nós temos casos muito emblemáticos que ocorreram. Ano passado nós perdemos uma colega aqui, que era advogada, em torno de 29 anos ela tinha. Foi uma advogada que foi morta pelo companheiro que era advogado no ambiente da sua casa, dentro de um condomínio. Ela foi morta numa quinta-feira, no dia do seu aniversário, e o pessoal descobriu na segunda-feira que ela estava morta lá, porque uma pessoa começou a acompanhar esse cidadão com comportamentos muito estranhos e que começou a subir com muitos pacotes de gelo. Então, ele estava guardando aquele corpo em cima da cama. Foi uma coisa que chocou todo mundo. Eu me arrepio até hoje de falar. Nós participamos de passeata pela cidade. Isso chocou toda a comunidade. Então, a violência doméstica é vista aqui com muita cautela e muito zelo. E agora, durante a pandemia, nós temos um caso emblemático em Blumenau também, que até foi noticiado pela mídia, que foi uma moça que estava... ela era vítima também de uma medida protetiva e aquele cidadão acabou saindo por conta da pandemia por uma liberação judicial para cumprir a pena em casa, e ele acabou deixando essa moça em cárcere privado de novo, em casa, e manteve ela ali. E aí ele pediu o auxílio emergencial e saiu, e ele obrigou ela a ir com ele na Caixa Econômica, de máscara, para sacar o dinheiro, e ele não quis entrar para dar o dinheiro para ele, lógico, e ele não quis entrar na Caixa porque ele sabia que ele tinha que estar em casa nesse momento, mas ele acompanhou ela porque ele poderia perder esse dinheiro. Então, chegando no Caixa, ela conseguiu comunicar através de um papel para a moça do Caixa, escreveu um bilhete para ela e disse que estava lá fora com o agressor, que estavam sendo mantido em cárcere privado, que chamasse a polícia. Então, ele foi preso lá fora e voltou, e hoje ele está recolhido. Então, essa é a minha contribuição para a palestra de vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos e as colegas aqui de Balneário que estão também. Um prazer enorme ver vocês aqui. Doutora Gedalva, muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Foi uma contribuição maravilhosa. E agora, para dar mais uma contribuiçãozinha no evento, a doutora Marisa Dreis, que é do Rio de Janeiro, é advogada criminalista especializada em processo penal, procedimento policial, vai falar sobre procedimento policial, medidas protetivas e o processo penal nesse âmbito de violência doméstica. Boa noite, doutora Marisa, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Érica. Boa noite a todas as colegas que estão aqui. Estou vendo tantas colegas aí que já nos encontramos em outros momentos. Estou vendo as nossas companheiras de hoje, Ana Pretel, Gedalva, Ana Lívia, Michele. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém aqui, a Dalva, que não apareceu na tela. Estou vendo a amiga também, a Rosa Vaz, a Selmar. Tanta gente bacana aqui, né? Agora, fica difícil para mim, né, Érica? Porque toda vez que a gente vai falar, depois das brilhantes apresentações,
eu fiquei ali na última da fila do pão, né? Mas vamos fazer aqui, vamos trazer um ponto que a gente ainda não trouxe. Bom, pessoal, queria começar, já que a gente vai falar de procedimento policial, bora começar animado. Aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Pronto, estou lembrando aqui, agora tem que parar. Peraí, Sirene, bora parar. Bom, essa aqui tem até de dança, não, brincadeira. Só pelos meus 22 anos de polícia vividos antes da advocacia. Assim, a gente leva um susto com a Sirene, não leva? Ah, leva. O agressor também leva. Ele também se assusta. Ele se assusta, o agressor se assusta até o que não é, mas está devendo. Mas ele se assusta. Né? Assim, daí a importância da gente chamar sempre o socorro. Eu vi aqui as brilhantes apresentações e todas elas tocaram num ponto muito importante. Na responsabilidade no condomínio de se chamar o apoio ou de se tomar uma atitude, ou seja, o síndico não é Superman, nem Superwoman. Estou eu aqui de síndico, sou síndica no meu prédio, ó, olha que bacana. E estou vendo ali 2 pessoas do meu conselho. Às vezes dá para a gente intervir, mas às vezes não dá. Mas qual é a intervenção boa? Também ligar para a polícia. Tá bom, então vamos falar de agora para frente, de ligar para a polícia, que é essa a intenção da nossa fala aqui. Ligou para a polícia chegou e tudo se resolveu. E foram felizes para sempre. E fizemos o boletim de ocorrência, está tudo bem. Não. O boletim de ocorrência é só a primeira parte de uma grande trajetória de sofrimento pela qual essa mulher vai passar. Na verdade, se boletim de ocorrência resolvesse alguma coisa, nós não teríamos 1, 2, 3, 4 boletins de ocorrência com a mesma mulher e com o mesmo agressor. Boletim de ocorrência é uma consequência pontual de uma situação que existe, como todas as colegas já falaram aqui. Mas vamos lá. Chegando na delegacia, o que acontece com essa mulher? Que é importante a gente falar das garantias da Lei Maria da Penha, que já é tudo tão difícil. Eu fiquei aqui pontuar com tudo que tem em Santa Catarina, né, que Gedalva falou. Olha, não é, acho que é a realidade de todo o país, essa estrutura toda. Então, que acontece? A Lei Maria da Penha foi legal porque ela fez uma previsão do que acontece na delegacia. Então, em primeiro lugar, garantia integral da proteção policial a essa mulher, caso essa medida se torne necessária, o encaminhamento da ofendida ao hospital ou ao IML para os exames necessários. E é muito importante que isso aconteça, porque isso é questão de prova. Eu sou advogada. Eu preciso falar da prova. Porque sem a prova a gente não consegue a condenação. Difícil de condenar. Acaba chegando naquela situação do estupro, que muitos deles não são condenados, não conseguem fazer a prova. Então, olha ali, ó. E o que o síndico pode fazer nesse momento? Ele pode... Chegou a polícia, ele viu, tem uma manchinha de sangue na garagem, coloca um cone em volta, preserva esse local, avisa a polícia que existe essa prova. É no elevador, retira a imagem. Vai ajudar muito a essa providência andar. Então, vamos lá. Que, em caso de risco de vida, a polícia também tem que fornecer o transporte dessa ofendida a algum lugar para onde ela possa ir, depois de ir para a delegacia. Porque já pensou, o inferno, vai para a delegacia, volta para casa, encontra com o agressor e vai dormir com ele de novo? Não dá. Então, como é que ela vai? Às vezes ela saiu só com a bolsa. Ou às vezes ela saiu até e levou o dinheiro, só que não dá tempo. Ela não consegue, ela não está nem cabeça de pegar táxi, Uber, sei lá, para ir para a casa de alguém. A obrigação da polícia é fornecer esse transporte. Depois, a polícia pode acompanhar essa vítima até o local das agressões para retirar os bens. Mas, às vezes, isso não é nem comum. Às vezes, tudo que a mulher quer é ir embora. A delegada ou o delegado vai fazer o registro policial e determinar essa coleta de provas que a gente está falando. E nós, advogados, temos que lutar muito para que essa coleta de provas seja imediato.
para que essa prova se perde com o tempo, pessoal. Até fato vai embora com o tempo, imagina a prova. Então, tem que preservar essas provas. Informar a vítima sobre os seus direitos. Isso aí está lá no artigo 11 da Lei Maria da Penha. Então, isso é muito bom, porque é uma inovação. É uma lei que determina o procedimento policial. Bom, o que mais que acontece na delegacia? As pessoas têm muita curiosidade com relação às medidas protetivas. Essas medidas protetivas, elas podem ser pedidas pela vítima, estão listadas no artigo 22, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo e que traz aqui várias possibilidades, desde a suspensão da posse ou registro de armas até o afastamento do lar. Mas a grande moda é sempre pedir o afastamento do lar. O problema, às vezes não é isso que a mulher quer. Às vezes não é isso nem que ela pode e nem que ela precisa. O que ela não quer que o cara seja preso às vezes. Ela quer que a pancadaria pare. Porque ninguém aguenta viver levando pancada. Às vezes até pancada moral. E aí entra a inovação que a Michele falou lá no início, que é a frequência do homem aos grupos de reflexão muito interessante. Por quê? Porque vem agora no rol das medidas protetivas. Porque isso já era pedido pelas advogadas e pelos advogados. Mas o que acontecia? A defesa do homem dizia, não, mas isso é imposição antecipada de pena. E a gente perdia. Sabe por quê? Porque o juiz é homem. Porque o judiciário é homem. Porque todo mundo carrega essa capa em cima de si, de machismo. É difícil. E aí, outras medidas protetivas, a gente falou de medidas protetivas ali que obrigam o agressor, né? E eu vou lembrar aqui de outras medidas também dentro do que oferece a Lei Maria da Penha, que já não estão mais no artigo 22, mas no 24, que é para proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal. Olha que bacana. Hoje eu escrevi, rascunhei que não deu tempo de dar entrada, mas uma medida protetiva pedindo exatamente isso, a proibição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Aonde isso? No meio do processo. Olha que bacana, porque a medida protetiva, ela corre em separado, ela é medida autônoma. Então, posso entrar a qualquer momento com ela. Por quê? Porque a mulher saiu e já ouviu dizer que as coisas dela estão lá dentro, que ele já levou algumas coisas e que pretende vender. E aí ainda entrei hoje com o 24 terceiro, que é a suspensão das procurações conferidas pelo ofendido agressor. Por que não fez isso na hora? Oi, gente, não dá para fazer tudo na hora, não. Não dá, nem lembra o que é. Tomar providência na hora. Esse caso aqui chegou para mim agora já tem 2 meses. É um caso muito triste, assim, de uma violência intensa e muito grave. E aí a gente fala assim, mas por que a gente não fica sabendo de tudo sempre, né? Trazer aqui um pouquinho, eu estou aqui folheando a Maria da Penha, tá? Eu não sei ela toda de cabeça, não. Quer dizer, eu sei ela toda de cabeça, eu só não sei quais são os artigos e os incisos, tem que olhar aqui. Então, olha só. Por que eu estou falando isso tudo? Por que isso tudo é tão importante? Porque na própria Lei Maria da Penha existe o artigo 27 ou 28, que são muito pouco trabalhados, que é o seguinte, é a garantia da mulher de estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais. É o que chama da garantia da assistência jurídica. É diferente da assistência de acusação, onde você vai ajudar ali o promotor a condenar o sujeito. Isso aqui não, isso aqui é para proteger a mulher, porque senão ela não consegue saber como é que esse processo está andando. O pessoal tem medida protetiva que vem com data. É um negócio esquisito esse negócio de medida protetiva com data, né? Porque a data da medida protetiva tem que ser quando para a agressão. Mas também tem um outro lado, isso, né? Que dizem, não, mas não pode ter pena eterna. Tá, mas e aí, como é que faz? E aí existe essa garantia. Ela é cumprida? Nem sempre. Algumas defensorias conseguem acompanhar, mas também a mulher pode contratar um advogado particular para fazer isso, para estar do lado dela, para lhe garantir essa assistência jurídica tão necessária. E outra, o advogado que trabalha com isso, a advogada que trabalha com isso, ela tem que estar muito do lado da vítima e trabalhar praticamente como uma parceira. Sabe por quê? Porque a gente não pode confiar na avaliação dessa vítima, por tudo que as colegas já falaram anteriormente. A visão dela é uma visão míope. Às vezes ela não enxerga.
Agora, a gente tem que respeitar também a autonomia da vontade dela. Se ela não quiser prosseguir com o processo, ela pode. Ela só não pode avisar isso na delegacia como era antes e acabou, era o que dizia, entre aspas, retirar a queixa. Não, hoje isso não acontece. Só com uma audiência, onde ela vai ser intimada, o agressor vai ser intimado, e eles vão lá explicar para o juiz por que ela não quer prosseguir com essa queixa, né? Aí a gente para e pensa assim, ué, mas por que tantas vezes ela volta? Por que ela faz isso? Porque ela chegou... Olha, os porquês são muitos. Desde o sustento, da dependência econômica, da dependência financeira, moral, pressões familiares, tudo. A única coisa que a gente não pode fazer é julgar essa mulher. A única coisa que ela não precisa. Porque ela já foi julgada pela sociedade toda e ainda continua sendo. A gente precisa acolher essa pessoa, respeitar a vontade dela e a gente precisa ter muita paciência também, mesmo na audiência. Porque quando essa mulher entra na sala de audiência e esse homem, ele não entra de cabeça baixada como réu. Ele entra sabendo que tem uma sociedade toda machista e misógina apoiando ele. E ela entra como envergonhada. E a gente tem que estar do lado dela para não deixar isso acontecer. Quantas vezes é preciso chamar o feito à ordem? Como se toda mulher que fosse agredida tivesse que ser perfeita. Nenhuma mulher tem que ser perfeita. Nenhuma de nós. Ah, mas houve uma traição. Tá, e daí? Separa. Ah, mas eu não cuidava direito das crianças. Tá, e daí? Vamos pôr para cuidar. Se for isso. Se não for à vontade dela. Se ela deixar de entender, desempenhar um bom papel como mãe, porque também o papel não é só dela, né? Ah, não, mas era omissa. Tá bom, tudo bem. E vai apanhar por causa disso? Ah, porque ela gastava demais. Quantas vezes a gente tem que chegar e falar, excelência, que está sendo discutido aqui não é isso, ela não é o réu. Porque se deixar, a coisa vai andar. Então, alguém lá no início falou que nós temos que chamar os homens para essa discussão. Temos sim. Porque a sociedade é feita de homens e mulheres. E separado, a gente não consegue construir nada. Os homens também são vítimas do mesmo peso que essa sociedade coloca sobre os ombros deles e não os deixa chorar, os ensina que o correto é trabalhar desde pequenos e deixar de estudar porque tem que pagar isso, pagar aquilo para as meninas. Não tem isso, não. É ruim para eles também. E nós só conseguimos alcançar alguma coisa, como dizia Paulo Freire, aqui para fechar a minha fala, é preciso construir pontes e entender que a agressão contra a mulher, ela pega a todos. Quantos homens já não tiveram que entrar na frente da sua mãe para defendê-la de seu pai? Não é assim? Então vamos voltar a Paulo Freire e fechar aqui a nossa fala, refletindo que é preciso construir pontes e de que maneira a gente pode colaborar para isso, né? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês e vamos seguir. Doutora Marisa, muito obrigada, mas antes tem uma pergunta aqui. Doutora Marisa, Diga. E quando o agressor é um policial, muitas vezes eles são os agressores, como pedir ajuda, o corporativismo militar? Olha, eu nem estou vendo essa pergunta, mas, assim, certamente vai acontecer. É pedir ajuda, se colocar, talvez, com alguém que possa ajudar, com uma testemunha. Hoje a gente precisa, e é muito bom, fazer uso dos meios eletrônicos, porque se ele é policial e ele age dessa maneira, né? E a mulher já imagina que isso possa acontecer, ela vai precisar se cercar de alguns meios de defesa em determinado momento. E o melhor, buscar uma assistência jurídica para ela. Mas é bom registrar. Pode acontecer, sim, como pode acontecer em qualquer outra profissão também. Entre advogados, entre médicos, nos tantos erros médicos que nós vemos aí, a gente fica dependendo de peritos também. O corporativismo existe, não é só de homem, não é só de mulher, não é só de polícia, não é só de médico, é de todas as profissões. É mais um dos entraves que nós temos que vencer em busca da justiça. Muito obrigada, doutora Marisa, foi fantástica. E agora, para fechar, a doutora Cláudia Luna, que é presidente da
Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Muito obrigada. Boa noite, doutora Cláudia. Seja muito bem-vinda. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade e, sobretudo, parabenizar a Seccional Piauí por reunir a todas nós aqui para discutir esse tema de tamanha relevância, não é? Como discutir e como trabalhar de maneira transversal a questão da violência doméstica nos contextos de condomínio. Penso que é o grande desafio que se coloca hoje, mas nós estamos vendo aí que, a partir do momento em que a gente traz essa temática para discutir aqui, é importante a gente entender que os condomínios passam a ser, nessa perspectiva e nesse cenário de violência doméstica, que não acontece por conta de Covid-19, sim, ela é intensificada, ela é potencializada por conta desse cenário de pandemia, não é? A gente tem uma pandemia se entrecruzando a outra pandemia, né? Até considerando que já em 2014 o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e em 2018 o secretário da mesma ONU, o Antônio Guterres, já classificava essa violência como pandêmica. É importante, né, que enquanto pessoas que estudamos, estamos atuando nessas perspectivas, atuando nessa violência, já classifiquemos e já havíamos percebido essa violência como crise. Então, a gente já tenta e se estrutura para agir nessa gestão de crise. Não é, doutora Marisa? A gente já se antecipa e trabalha sempre na perspectiva não apenas do enfrentamento, mas, sobretudo, numa dinâmica de prevenção. E quando a gente pensa nos papéis dos condomínios, é importante e essencial entender que os condomínios também devem ser percebidos nesse contexto enquanto um dos integrantes dessa grande rede que atua no combate, mas, sobretudo, numa dinâmica de prevenção a essa violência doméstica intrafamiliar. Por quê? Onde essa violência acontece? Acontece no contexto do lar, né? E no lar, a gente está falando aí no espaço da casa, que muitas vezes está nesses condomínios, sejam eles horizontais ou verticais, ou nos chamados aglomerados coletivos, nas comunidades, nos cortiços, enfim. A gente precisa pensar que já em 2003, o Ministério da Saúde considerava o lar o lugar mais inseguro e o lugar onde as mulheres estavam mais sujeitas a sofrer violência. A própria pesquisa do Ministério da Saúde, já naquela época, já fazia uma diferenciação das formas como homens e mulheres, os lugares onde homens e mulheres sofriam violência. Enquanto os homens estavam mais sujeitos à violência, né, no espaço urbano ou externo, as mulheres estavam mais sujeitas a violências no espaço do lar. Então, é dessa violência que a gente precisa pensar, e pensar, inclusive, nesse papel dos condomínios. E aí, tudo bem, estamos, infelizmente, enfrentando a maior crise sanitária do planeta, da história. E como, enquanto condomínio, o condomínio ele tem um papel essencial para atuar nessa perspectiva de prevenção. É óbvio que, como a doutora Marisa Dreis muito bem colocou, o síndico não vai lá para se colocar de escudo para também poder, de repente, ser o síndico ou a síndica uma vítima colateral dessa violência que se coloca, né? Mas o condomínio ele pode desenvolver estratégias de prevenção, como, por exemplo, informar nas suas áreas comuns que, alertando aos moradores, se ouvirem determinados barulhos ou sons que sejam caracterizadores de violência, tomem essas providências, liga 190, liga 180. Ou também, ao se reconhecer parceiro dessa rede, desenvolver atividades, não só como brigadas de incêndio, mas rodas de conversa entre os moradores e até os funcionários, para que possam entender e dialogar e reconhecerem essa violência e de que forma podem se colocar de maneira proativa para auxiliar
para denunciar, para visibilizar essa violência que acontecia nesse espaço que era o espaço, que é ainda o espaço do privado. E é imprescindível a gente colocar que graves violências doméstica ou intrafamiliar acontecidas com mulheres ocorreram dentro de condomínios, né? O caso emblemático da Elaine Coparroz, que aconteceu, né? Ela que marcou um encontro no Tinder e o seu acompanhante, o seu namorado aquele dia, ficou no seu apartamento e a submeteu a agressões e violências por um período de 4 horas sequenciais e num condomínio de alto padrão, e ninguém ouviu, ninguém socorreu. Ela só conseguiu se salvar porque fingiu que estava morta. Então, vejam, outros casos que aconteceram, inclusive, na região sul, que resultaram em 2 feminicídios, que inclusive impactaram a colegas nossas advogadas, né? Também aconteceram em condomínios de alto padrão. E aí eu pergunto, onde está a proatividade, onde está a responsabilidade, onde cabem os condomínios, qual é a parte dos condomínios neste latifúndio? O que fazer? Então, quando nós temos lives como esta, é importante a gente discutir o tema e relembrar que uma das ferramentas essenciais para que nós possamos entender e coibir essa violência é a ferramenta da prevenção. E esse exercício nós estamos fazendo hoje aqui, visibilizando essa violência e o quanto e como ela acontece nos contextos de condomínio. Outra coisa importante também é lembrar que essa violência ela chegou a patamares tão graves que a gente tem uma pandemia dentro de hoje, ela aparece de forma muito mais intensa agora, nesse período de Covid-19, onde há uma intensificação desse convívio familiar. Não é? Onde nós temos outros elementos potencializadores dessa violência, como, por exemplo, a minusvalia de homens que se sentem diminuídos pelo fato de terem perdido seus empregos, pelo fato de terem os seus salários reduzidos, não é? Por outras questões, como o controle da vítima e ainda o uso associado de álcool e drogas como potencializadores dessa violência. Então, tudo isso é trazido para dentro do contexto de casa e nós temos esses índices alarmantes, né? Só relembrando que eu vi muito recorrentemente no chat a preocupação das pessoas com a inércia da vítima perante essa violência. Por que a vítima não faz nada? Por que ela não denuncia? É importante que a gente coloque aqui, para além dos fatores e das questões sociohistóricas, culturais e estruturais que permeiam essas relações de violência, como a questão estrutural do machismo e do racismo, né? E também porque homens ainda entendem que para resolver conflitos, sejam eles quais forem, alguns homens ainda acham que a linguagem adequada é a da violência e a da força, a gente precisa também entender, por outro lado, que mulheres e homens foram educados de maneira diferente, enquanto os homens foram educados para exercerem a força para resolução de conflitos, mulheres foram educadas para serem submetidas e para atenderem expectativas de seus parceiros, muitas vezes se calando, silenciando e aguentando e tolerando essa violência sobre a qual nós estamos nos debruçando essa noite. E ainda, essas mulheres em situação de violência, elas terão inicialmente um impacto grande, enorme, no aniquilamento das suas autoestimas, não é? Então, há um impacto psicológico que traz como consequência um grave dano à esfera psíquica e biosocial dessa mulher, que não consegue reagir por medo, por vergonha, ou porque está tão exausta e tão fraca pelo estigma, não é? Pelos apontamentos e pelos julgamentos, como a doutora Marisa Dreis muito bem falou, da sociedade que, em vez de acolher essa mulher, sempre tem o dedo apontado para dizer que ela é uma sem vergonha
porque tolera essa situação de violência, então é um merecimento e a culpa é dela por permanecer nesse contexto violento. Então, mais do que nunca, nós precisamos compreender que essa mulher ela passa por um fenômeno chamado síndrome da mulher espancada ou síndrome do comportamento aprendido. Não é? A violência acaba se tornando um círculo tão ruim, tão vicioso, tão condicionante, que é tão ruim que acaba se tornando bom. Ela não tem força para sair. E ela só pode sair, muitas vezes, quando ela tem apoio. Ela não consegue sair sozinha. E aí a gente precisa, mais uma vez, lembrar que esse elemento essencial à rede, que é o condomínio, também pode vir a ter um papel preponderante para ajudar essa mulher e essa família a interditar esse ciclo de violência. Só para concluir a minha fala, a gente precisa também destacar alguns índices de São Paulo. De acordo com o Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo, houve um aumento de 45% dos casos de feminicídios íntimos nessa quarentena. E eu também quero destacar que houve um aumento considerável, de acordo com dados de distritos policiais da região leste, aqui de São Paulo, que destacam também o número de homicídios cometidos em legítima defesa por mulheres em situação de violência nos últimos 6 meses, não é? Que se intensificaram nesse período de pandemia também. Então, por que é importante nós discutirmos isso? Que há uma necessidade emergencial de nós tratarmos dessa violência não apenas enquanto fenômeno que se estuda, mas enquanto problemática que merece ser enfrentada com estratégias para além de políticas públicas todas e também com estratégias de ação onde quer que estejamos, seja nos contextos de condomínio, seja nos contextos das organizações religiosas, seja no contexto da academia, das universidades, enfim, nós precisamos cada vez mais e mais do que nunca dialogarmos e visibilizarmos esse tema que ainda se torna tão invisível e ainda se torna tão maldito quando nós discutimos e pensamos nessa violência dentro do condomínio, onde ainda há a equivocada percepção de que a unidade condominial é autônoma, então deve ser preservado a autonomia, a privacidade do condômino. Só que, nesse caso, não. Porque vamos começar, se não houver uma mudança postural e comportamental de administradoras, quem atua no direito condominial, de entender o impacto dessa violência, não apenas na vida de condôminos que, em relação a ela, são afetados, mas também na própria estrutura de organicidade de condomínios e administradores prediais. Daqui a pouco, já vou passar para vocês que existe uma tese que nós estamos aí, nós que trabalhamos aí nessa questão de gênero e violências, estamos esposando, que é o dano existencial enquanto dano ao projeto de vida da vítima. Então, imaginem quando nós começarmos a incluir nos polos passivos das relações processuais condomínios, enquanto responsáveis também por omissão e por deixarem de agir minimamente nas suas esferas de competência, ao menos desenvolvendo estratégias de prevenção para minimizar o impacto dessa violência nas vidas dessas mulheres. Então, que a gente possa, sobretudo, pensar nisso e pensar como, me referindo novamente à fala da minha querida Marisa Dreis, minha querida conterrânea e carioca do Rio de Janeiro, e saudar as falas de vocês todas, que foram brilhantes e magníficas, aprendi tanto. Um beijo para minha querida Dalvinha Fernandes, minha querida Érica também, e a todas vocês, doutora Ana Pretel, enfim, a todas vocês aqui presentes, Ana Lívia, meu amor, entender o quanto é importante, pensando numa dinâmica e trazendo um pouco para que a gente fique um pouco zen nesse período tão complexo, não é? A sempre sabe a filosofia oriental que trata de um termo chamado Itai-Doshin. Nós somos diferentes corpos, mas com um único propósito. E qual é o nosso propósito ao
tratarmos de um tema como esse. Sempre uma coexistência pacífica, sempre pensando na questão da equidade entre homens e mulheres, numa perspectiva de construção de uma sociedade possível, mais harmônica, em que a gente, sobretudo, possa se pautar. Como bem disse a magnífica escritora negra Bell Hooks, na perspectiva da ética do amor e do amor enquanto prática da liberdade. Então, gratidão imensa pelo convite, queridas Érica Carvalho, doutora Dalva Fernandes, gratidão imensa por aprender com cada uma de vocês, doutora Ana Pretel, doutora Ana Lívia, doutora Gedalva Padilha, doutora Marisa Adrez, doutora Michele, doutora Maria Isidora, enfim, todas vocês aqui por esse encontro maravilhoso. E saúdo também e celebro a presença dos todos aqui conosco. Então, gratidão imensa pela oportunidade. Legal, legal, bacana. Boa noite, nós é que agradecemos. Cada um de vocês trouxe uma contribuição incrível. É um tema que é falado de uma maneira muito ainda tímida, né? Mas a responsabilidade do síndico está cada vez maior, como já foi colocado aqui, que já tem outros estados. Ceará foi agora, dia 20, que já colocou também essa responsabilidade para o síndico da denúncia. Então, e os síndicos não sabem como agir. E a gente precisa cada vez mais de palestras, de debates como esses, para que a gente possa esclarecer e mostrar para o síndico que cada vez mais também ele precisa do advogado especialista naquela área que ele está necessitando. Porque em muitos momentos, só um conhecimento numa palestra, a palestra é só para orientar, para que ele saiba buscar o profissional, para que ele tenha um apoio jurídico em cada momento e que não possa sofrer qualquer tipo de responsabilidade. A comissão é de sempre esclarecer a importância de cada profissional para o síndico, seja ele engenheiro, seja ele advogado, seja ele contador. E hoje também a gente trouxe a psicóloga, para também mostrar a importância do psicólogo em muitos momentos no condomínio. E essa live, na verdade, era de um projeto que no primeiro dia da nossa reunião de direito, da Comissão de Direito Condominial, nós iríamos fazer um evento aqui no Piauí. Foi uma missão dada pelo Dr. Celso, que é o nosso presidente da comissão, o presidente da OAB Piauí, que a Comissão de Direito Condominial deveria ser a mais importante do Piauí e que deveria fazer eventos interdisciplinares. Então, a primeira ideia foi a gente trazer um tema que não era o mais debatido no direito condominial. A gente ouve muito responsabilidade civil e criminal do síndico, convenção, regimento interno, mas a violência contra a mulher nos condomínios quase a gente não ouve falar. Então, foi uma missão que ele nos passou e a doutora Dalva também abraçou. E aí seria nossa primeira palestra seria em março. Infelizmente, por conta da pandemia, e felizmente também, não aconteceu, porque hoje também a gente teve a oportunidade de ter pessoas de outros estados indo com seus conhecimentos. Então, eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês. A doutora Marisa ainda quer fazer um esclarecimento e as demais que tiverem interesse em fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. E a gente vai fazer outros eventos ainda nesse sentido, porque quanto mais a gente fale, melhor. A gente tem que esclarecer os síndicos, a gente tem que esclarecer, inclusive, advogados também, que às vezes não sabem como agir na hora que são chamados pelo síndico. Então, quanto mais a gente debater esse assunto, melhor para a gente diminuir essa estatística da violência contra a mulher. Pode falar, doutora Marisa. Então, doutora Érica e as demais, olha, eu não vou nem me estender mais a tantos elogios e agradecimentos que todas já fizeram. Tomo minhas as palavras de vocês, assim, de maneira abrangente, só para poder ir direto ao ponto. Vocês tocaram num assunto muito importante, né? A intervenção do terceiro e a mulher, às vezes, não querer ir. Vou dizer um negócio para vocês, pessoal. A polícia não tem como levar a vítima, né? A gente sempre fala, coitada da vítima, ela já é vítima. A gente vai pegar ela, vai levar ela, não. Mas o policial tem que levar o agressor. Se a situação for flagrante, tem que levar.
E aí que é legal, o síndico está do lado, o síndico, o vizinho, o celular, porque se esse policial começar a querer... Eu já escutei tanta maluquice, pessoal. Ah, não, que eu vou mediar, conversa com ele aqui. Gente, é crime, acabou. Não tem, esse momento já passou. Como as meninas falaram, como as mediadoras aqui colocaram, é anterior, não resolveu, passou para crime, agrediu, a ação penal pública condicionada, acabou. Assim, vai levar. Então, faz ele levar o agressor. Ele tem que levar. Aí você vai dizer assim, eu não quero, mas agora a senhora não vai mandar nisso. Ele vai. Se a senhora quiser ir, a senhora pode ir também. Mas se não quiser, respeitar a vontade da vítima. E tem algumas pessoas que me perguntam assim, mas e se eu falar e depois não estiver acontecendo? Assim, eu não vou ser processado por denunciação caluniosa. Ô, pessoal, ó, denunciação caluniosa precisa de quê? Do dolo, da vontade, de quê? De impor ao outro uma figura criminosa. Então, não tem isso. A pessoa vai dizer, olha, eu chamei porque eu escutei, estava gritando, estava batendo, estava isso, estava aquilo, não foi só eu escutei também outras pessoas. Isso é que vai acontecer? Nada. Lógico, porque senão ninguém pode exercer nada. Não todo mundo fica se escondendo atrás de uma capa e ninguém faz nada. Era só esse o esclarecimento que eu queria trazer para vocês aqui, viu, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada por vocês, por essa noite maravilhosa. Sabe a noite que salva o dia? Assim, a noite que salva o dia. Érica? Pois não. Só uma consideraçãozinha, eu até coloquei aí nos comentários que a Gedalva falou a respeito dos projetos de lei que já são implantados, né? A questão da responsabilidade do síndico em Roraima, né? Rondônia, Brasília, né? E tem uma PL tramitando aí na Câmara Legislativa, a 3179 de 2019, de propositura de um deputado federal pernambucano, né? O Felipe Carreiras, que vai alterar a Lei 4591, né, de 64, para determinar a obrigatoriedade de comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança sobre a ocorrência de incidência de violência, né? Essa PL, a última movimentação dela aconteceu em fevereiro, certo? Então, assim, ela está parada ainda. E é responsabilidade nossa movimentar para que logo ela seja aprovada, que aí como é que se uniformiza, né? Deixa de ser lei estadual para ser, né, indicada estado para ter uma abrangência nacional, né? Muito obrigada. Doutora Dalva, só repita aí o número da PL. É 3179/2019. Obrigada. Alguma mais das colegas quer ter alguma consideração? Bom, gente, então, muito obrigada pela participação de todos. Eu vou tirar uma foto que tem nós todas. Espera aí. Tá certo. Porque antes não estavam aparecendo todas na mesma tela, tá? Então, estamos todas. Ótimo. Mulher gosta de foto, não é isso? Nós gostamos de foto, gostamos de registrar, né? E fotos são sempre provas, né? A produção de provas. Produção de provas. Gostaria de registrar a presença do Dr. Porto Júnior, que é nosso membro na comissão, a doutora Marcela Gundim, que é presidente da Comissão de Direito Condominial na OAB de São José dos Campos, e a cada um, o doutor Junqueira, que também participou, e a presença de cada um de vocês. Muito obrigada, vamos continuar com eventos nesse nível, fazendo a interdisciplinaridade com as outras comissões, e o bom da pandemia, na verdade, foi trazer isso tudo, porque se não fosse, muitos de nós não nos conheceríamos, né? Então, a gente tem que olhar o lado positivo também, né? Não só ficar criticando, e a gente tem que se reinventar. Isso.
Nós temos uma jovem advogada, Maria Isidória, que é da cidade de Floriano, e que ela está nos lembrando para a gente voltar os nossos agradecimentos aos colegas homens, né, que estão acompanhando o evento, né, Sim. e agregando seus conhecimentos sobre esse tema abordado. Nós queremos, de fato, agradecer, né, e é como eu já falei lá no início, né, não queremos estar falando de violência contra a mulher para mulheres, queremos vocês do nosso lado. Exatamente. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite.